Este ano, a gente, nas quartas-feiras, estudarmos o livro dos Salmos. Só lições referentes ao livro dos Salmos. Quando a gente fala dos Salmos, nós precisamos entender assim, enxergar assim. Quando nós falamos do livro completo, ele é no plural, Salmos, porque ele é um conjunto de 150 salmos. Mas quando nós falamos de forma individual, nós falamos salmo. Cada um dos capítulos formam um salmo que compõe o livro todo, com seus 150 salmos. E o livro dos Salmos é um livro de fundamental importância na literatura cristã judaica. Por incrível que pareça, ela é uma divisão do Velho Testamento hebraico, que é composta da lei de Moisés, os Salmos e os profetas. Então o livro dos Salmos é um livro de fundamental importância dentro do contexto judaico-cristão. Jesus, durante o tempo que ele trabalhou nessa terra, durante o seu ministério de 3 anos e meio, cerca de 3 anos e meio, ele cita o Velho Testamento com muita frequência. E cerca de 40% das suas citações do Velho Testamento são referentes ao livro dos Salmos. O livro dos Salmos era um livro extremamente usado pelos judeus e é até hoje, certo? Então eu quero pensar com vocês sobre esses salmos, quais as lições desses 150 livros que nós podemos aplicar, aprender em nosso dia a dia, já que é um livro composto de poesias, cânticos, e assim, nós temos no livro dos Salmos um livro inspirado pelo Senhor a nos ensinar as suas preciosidades para o nosso viver diário, para a nossa caminhada diária, já que o livro dos Salmos também era e é utilizado pelos judeus como um devocional familiar, onde a família lê um certo texto, certo trecho dos Salmos, e ali eles fazem as suas orações em família, e em consequência disso o livro dos Salmos é um devocional, além de ser um livro de cântico. Eles não apenas leem, meditam, mas também cantam as músicas contidas nesse livro que nós temos aí em nossa Bíblia, que compõe o centro da nossa palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E para fazer a nossa meditação, eu vou ler aquele que nós chamamos de Salmo dos Salmos, Salmo número 23. Salmo 23 que fala assim: o Senhor é o meu pastor, Ele me dá tudo de que preciso, Ele me leva aos pastos de grama verde e macia para descansar. Quando sede, Ele me leva para os riachos de águas mansas. Ele me devolve a paz de espírito quando me sinto aflito. Ele me faz andar pelo caminho da justiça por amor do seu nome. Mesmo que eu ande pelo vale escuro, onde a morte está bem perto, continuo tranquilo e não sinto medo, porque esperei na presença do Senhor para sempre. Então o Salmo 23 é considerado o Salmo dos Salmos. É considerado o rouxinol dos Salmos. Ele é lido em um velório, é lido em uma festa de casamento, é lido em uma festa de aniversário, e em todos eles a sua mensagem é extraordinária, porque nos fala da presença constante do Senhor que cuida de nós. E cuida de nós a despeito das nossas fragilidades, a despeito das nossas fraquezas, a despeito das nossas imperfeições. Deus está sempre pronto a cuidar de nós, certo? Vamos estudar nas quartas-feiras esse importante livro do Velho Testamento e suas implicações
na vida do povo israelita e sua herança teológica para nós, o povo cristão. Dentro do contexto religioso de Israel, essa importante coleção de literatura poética era usada das mais diversas e variadas formas. Ora, em casa, em família, era usada como um devocional diário, ao mesmo tempo que era usado como um hinário espiritual, onde as suas músicas são cantadas. Por exemplo, encontramos o Senhor Jesus Cristo citando ou cantando alguns salmos com os seus apóstolos. No livro de Mateus, capítulo 26, versículo 30, o escritor nos fala que depois da ceia, a última ceia, eles cantaram um hino e saíram para o monte do Getsemane. A palavra hino ali no original é o salmo. Ele cantou um salmo. Ele entoou um salmo. Qual? Não sabemos, né? Mas sabemos que Jesus usava com frequência, principalmente os salmos que a literatura judaica chama de salmos messiânicos, os salmos que falam do Messias. E Jesus usava esses salmos para falar aos seus apóstolos com relação ao seu ministério e aquilo que esses salmos estavam implicados em sua vida. Dentro do contexto comunitário, os israelitas usavam esses salmos citados e cantados nas sinagogas nos sábados. Os livros que eles estudavam, os livros que eles aplicavam ao ensino dos jovens rabinos, os jovens judeus, é o livro dos Salmos. Eles estudavam as profecias, sim, mas o livro que mais eles estudavam eram os Salmos, que os Salmos também eram proféticos. Ainda hoje continuam como um material insubstituível da cultura religiosa judaica no mundo todo. Onde quer que se encontre uma comunidade de judeus, o livro dos Salmos é estudado com frequência. Os seus ensinos estão ali representados, muito especialmente, voltamos a dizer, né, no que diz respeito ao Messias, porque se tem uma coisa que o judeu espera, é a vinda do seu Messias. O livro dos Salmos fala da vinda do Messias. O livro do Salmo é messiânico, no sentido de profético, ensinando ao povo a esperar que o Messias venha para resgatar o seu povo. O termo Salmo é traduzido entre os judeus como um livro de louvores e é catalogado como um livro poético. Cada um dos 150 salmos que compõem o livro são poesias escritas por poetas, escritas por profetas, escritas por homens que de alguma forma tinham o interesse de fazer com que a literatura judaica alcançasse o seu povo, levando ao povo assim uma visão, né, uma ideologia de conforto, de alegria, de confiança de que Deus estava trabalhando em meio ao seu povo. Assim como os livros de Moisés, os Salmos estão divididos em 5 livros, em um conjunto de 5, né? Por exemplo, o livro 1 vai do Salmo 1 ao Salmo número 41, o livro 2 vai do Salmo 42 ao 72, o livro 3 do Salmo 73 ao 89, o livro 4 do Salmo 90 ao 106 e o Salmo 5 do Salmo 107 ao Salmo de número 150. Cada um desses livros tem um começo e um fim que dá final a esse conjunto de livros que os judeus deflagram como os 5 livros dos Salmos. Sabemos que Davi foi o organizador do ministério de louvor e adoração no templo dos seus dias. Inclusive os cantores, os instrumentistas e inclusive a criação de instrumentos de cordas e de sopro eram feitos por Davi. Davi selecionava dentre os levitas aqueles que iriam cantar, aqueles que iriam tocar e quais instrumentos eles iriam usar e tocar no momento exato da adoração do templo. Porque nós sabemos que no templo do Velho Testamento não havia, como nós temos hoje, uma congregação onde havia um louvor em conjunto. Havia um culto celebrado, onde os sacerdotes celebravam lá o culto ao Senhor nas suas celebrações, e
Os levitas é que tocavam e que cantavam. O povo ficava numa parte fora do templo, onde o povo podia se reunir e eles apenas ouviam a participação dos levitas. É diferente do que nós temos hoje na sinagoga, onde o povo de Deus celebra em conjunto, em comunidade, todos cantam. Mas nos dias de Davi não, né? A criação ou compilação do livro dos Salmos por Davi é considerada pelos judeus como a sua realização mais importante para a cultura religiosa e social da nação de Israel. Davi foi o grande empreendedor que fez com que a nação de Israel assumisse a sua posição de reino, o Reino Unido. O único rei que reinou sobre as 12 tribos unidas. Mas mesmo assim a nação entende que a compilação do livro dos Salmos foi a maior das contribuições, né, dadas por Davi à sua nação. Dos 150 salmos que nós temos aí no livro dos Salmos, 72 são atribuídos como autoria ao rei Davi, que era músico, poeta, chamado pelo povo como suave salmista de Israel. Davi tinha prazer em compor, escrever e escrevendo, colocar isso como livro, colocar isso como composição, para que o seu povo usasse na adoração ao Senhor, para que o seu povo trouxesse diante do Senhor como inspiração para entender que Deus está trabalhando no meio do seu povo. E a música tem esse importante aspecto de nos fazer caminhar com Deus, saber que Deus habita no meio dos louvores. Louvar a Deus é de fundamental importância, e o Salmo é esse livro com o qual nós vamos estudar e ver através da poesia judaica como Deus está trabalhando no meio do seu povo até os nossos dias de hoje. Quais as lições que esses homens puderam aprender, quais as lições que esses homens estão a nos ensinar, quais as lições que a palavra de Deus, que é viva e inspirada, está a nos orientar todos os dias. Veja, quando nós pensamos em palavra de Deus, por exemplo, as profecias, quando se cumprem, elas de alguma forma perdem o seu sentido. Cumpriu, acabou. As profecias que dizem respeito à vinda de Jesus, no exato momento em que ele nasceu, se cumpriu, perderam de alguma forma o seu sentido, o cumprimento já se deu, né? Nós vamos enxergar, por exemplo, a história do Novo Testamento, e o Novo Testamento nos narra a vida de Jesus e a organização do seu povo na terra, seu novo povo, o povo da nova aliança, a igreja. Mas nós vemos que o Novo Testamento ele também perde a sua ênfase quando a igreja deixa de ser o povo de Deus na terra e ela passa a conviver com o Senhor no céu. A história da igreja se encerra. Quando a igreja for arrebatada, acabou a história da igreja. Porém, se nós entendemos, se nós aceitamos e sabemos que no céu nós vamos louvar o nosso Deus, muitos desses salmos que nós temos escritos aqui, nós vamos cantar na eternidade. O livro de louvores, nós vamos louvar a Deus na eternidade. Então o salmo é um livro que nós vamos carregar para a eternidade. Nós vamos ver, por exemplo, no livro do Apocalipse, que é o livro que encerra a história da raça humana na terra, onde os anjos cantam e alguns dos cânticos dos anjos são salmos. Letra dos salmos, onde nós podemos ver que Deus está preservando esse importante inário e, portanto, as suas lições são importantíssimas para a nossa vida no que diz respeito à necessidade de estudá-lo e de aplicar os seus ensinos à nossa vida prática, ao nosso dia a dia, para caminharmos na presença do Senhor. E quando nós caminhamos pelos livros dos Salmos, nós vamos enxergar quais são os assuntos que fazem parte da sua literatura. Por exemplo, das questões que mais envolve os 150 Salmos está ligado ao louvor e à adoração. Todos os escritores sacros
estão sempre pedindo alguma coisa a Deus, estão sempre rogando por alguma necessidade, quer seja uma necessidade sua, quer seja uma necessidade dos seus, quer seja uma necessidade da nação de Israel. Dentro do livro dos Salmos nós encontramos vários e vários salmos de petições, onde os salmistas estão pedindo a Deus para que Ele alcance o seu povo, abençoando-o com as suas dadivosas mãos, dando a cada um, muito especialmente à nação de Israel, a proteção e guarda que, como povo de Deus, ela precisa ter para ser aquilo que Deus tem promovido para a sua nação, que é ser a luz para todas as nações da face da terra. E é por isso que, na visão dos escritores sacros, os salmos de louvor, todos eles estão ligados ao que nós chamamos de salmos monárquicos, onde eles começam dizendo: o Senhor reina sobre Israel, reina sobre as nações, reina sobre os povos, o Senhor está atento a tudo o que acontece e, portanto, nós devemos louvar, glorificar, adorar ao Senhor, porque nada acontece, nada passa pelo seu crivo, nada acontece sem que as coisas converjam para que o louvor e a glória do Senhor aconteça na vida do seu povo. Os salmistas estão sempre agradecendo pelos seus favores através dos seus escritos, porque eles conseguem enxergar a mão de Deus agindo, a mão de Deus poderosamente trabalhando para abençoar o seu povo na terra, com toda sorte de bênçãos, mesmo que as adversidades façam parte da nossa existência. Um outro assunto que nós encontramos com muita frequência no livro dos Salmos é o regozijo. É outra palavra predileta do vocabulário dos escritores, pois na ótica desses, o livro dos Salmos é um livro de devoção, é um livro de alegria, se Deus está presente. Se Deus tem o controle de todas as coisas, e se Ele tem o controle buscando o nosso bem, a minha vida deve ser uma vida de alegria, uma vida de satisfação, uma vida de regozijo, para que as pessoas vejam em nossa vida que nós vivemos uma vida de satisfação com o Senhor. Sabemos que a situação nem sempre é aquela que nós gostaríamos que fosse, nem sempre as coisas acontecem como nós gostaríamos, mas a nossa percepção de que Deus está no controle de todas as coisas nos leva a vivermos uma vida de alegria, sabendo que Deus sabe o que está fazendo em nosso favor, e as coisas vão sempre convergir para o nosso bem, para que as coisas nos alcancem, para que as bênçãos nos alcancem e façam que nós caminhemos em sociedade como homens e mulheres que caminham na presença do Senhor, e que Ele está ao nosso lado nos abençoando, porque Deus tem prazer em abençoar o ser humano. E de forma excepcional, Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. Outro tema recorrente no livro dos Salmos é o amor leal de Deus, o seu amor cuidadoso. Onde os escritores falam com muita frequência da justiça, da retidão, da ira de Deus contra o pecado, mas esse Deus da aliança, recorrentemente os escritores voltam ao amor leal e cuidadoso, inabalável de Deus para com o seu povo. Deus é justo? É. Quando eu peco, Ele me corrige. Quando eu transgrido as suas leis, as consequências vão me afligir, vão me alcançar. Mas Ele vai usar essas consequências, Ele vai usar essa correção para melhorar a minha conduta, porque Deus me ama, quer o meu bem, e através do seu amor cuidadoso, até as minhas falhas, se eu permitir, Ele vai usar para me corrigir, para me fazer uma pessoa melhor, para me fazer um cidadão melhor, para me fazer um filho melhor, para que eu possa caminhar nessa sociedade demonstrando que Deus está ao meu lado, me abençoando com frequência todos os dias, porque Ele me ama. É interessante que a Bíblia nos informa que o amor de Deus é um amor provado pela cruz. Nós podemos colocar em xeque tudo, mas o amor de Deus nós não podemos colocar em xeque, que a cruz é a prova maior de
que Deus nos ama e que o seu amor o levou a assumir o nosso pecado, a assumir a nossa culpa, sofrer a nossa dor, para que nós possamos enxergar e entender que Ele está ao nosso lado, que Ele nos ama e que Ele quer o nosso bem. Outro fator importantíssimo que está nos Salmos é a confiança que nós devemos ter em Deus. Os três primeiros temas, não é? Louvor, adoração, regozijo e o amor leal de Deus, deve nos dar a ideia de que o Deus da aliança, Ele é digno de nós confiarmos nele. Se Ele está dizendo que está ao nosso lado, que vai cuidar de nós, fique tranquilo, Ele vai cuidar. Ele vai nos alcançar, Ele vai nos abençoar. Ele vai estar ao nosso lado em toda e qualquer circunstância e nós podemos confiar. A confiança em Deus, gente, é o fator preponderante na vida do cristão, que se nós não confiarmos em Deus, toda a nossa religiosidade cai por água abaixo. Porque as adversidades da vida vão colocar em xeque justamente essa nossa confiança. Se nós não confiamos em Deus, o que nós estamos fazendo diante dele? De que adianta toda a nossa adoração se nos momentos de adversidade a gente abandona? Se nos momentos das dificuldades nós preferimos voltar atrás e pedir a Ele, como fez a mulher de Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Eu disse, não. Deus está comigo quando a coisa está boa, mas Deus está comigo quando está. É difícil. A confiança nossa em Deus, inabalável, é que vai nos dar o alicerce seguro, a condição de estarmos firmes quando as adversidades baterem na nossa porta. E elas vão bater. Não importa se a ocasião é de júbilo ou tristeza, de medo ou temor, pois é a nossa confiança em Deus quem nos impulsionará para Ele e para o seu cuidado para conosco, sabendo que Ele está ao nosso lado, está cuidando de nós, e nós podemos descansar tranquilos no seu cuidado eterno, no seu cuidado paterno. Vamos buscar estar com esse livro de forma ordenada, de forma a estudarmos um a um dos seus livros e aplicar as suas lições à nossa vida prática. Para a quarta-feira que vem, eu desafio você a ler o Salmo 1. Para a gente estudar ele aqui na quarta-feira que vem, pensarmos sobre as suas lições. É o Salmo que fala dos dois caminhos. Daquele que pauta os seus passos pelo ensino da palavra de Deus e por aqueles que pautam os seus passos pelo ensino da sociedade, pelo ensino do cidadão comum, pelo ensino fora da presença de Deus, e assim, consequentemente, cada um tem o seu destino. Então, o Salmo número 1 vai nos dar a abertura desses nossos estudos de quarta-feira sobre esse importante assunto. E ao você meditar, você dá uma lidinha lá. Qualquer dúvida, traz para a gente questionar aqui, perguntar, e assim nós conseguirmos estarmos extraindo desse salmo as lições que Deus quer falar ao nosso coração. O Salmo número 1, o Salmo da palavra do Senhor. O homem ímpio e o homem justo que caminha na presença do nosso Deus. Amém? Nós vamos cantar mais uma música.